3 casos reais que vão te fazer trancar as portas hoje. Sejam muito bem-vindos ao canal Marcelo Caixeta. Hoje trago para vocês 3 relatos perturbadores que mostram como o perigo pode estar escondido dentro do nosso próprio refúgio. Preparem o seu café e fiquem atentos, pois cada detalhe conta nessas histórias de tirar o fôlego. A primeira morada e o visitante das sombras. Meu maior sonho sempre foi ter o meu próprio canto. Desde o tempo do colégio eu não via a hora de sair de casa, pois a convivência com meu pai era um verdadeiro inferno. Ele sempre estava embriagado nos finais de semana e as brigas eram constantes. Minha mãe também não ajudava muito e o clima era pesado demais. Quando completei 19 anos e entrei na faculdade, finalmente tive minha chance. Eu estudava em uma instituição perto de casa, então comecei a procurar freneticamente em todos os sites de aluguel. Depois de muita busca, encontrei um apartamento que cabia no meu bolso. Fui visitar o imóvel no mesmo dia e fiquei encantado. A disposição do lugar era bem simples, mas funcional para mim. Ao entrar, você dava de cara com uma sala integrada com a copa. Havia uma cozinha separada por uma parede de alvenaria. Um corredor comprido levava até o único quarto da casa. No caminho havia 2 armários embutidos e a porta do banheiro. O quarto era bem espaçoso e cabia uma cama de casal grande. Eu me mudei no mês seguinte e tudo corria bem no início. Alguns meses depois eu saí com alguns amigos e encontramos umas conhecidas. Acabei levando uma moça que eu conhecia da faculdade para o meu apartamento. Vamos chamá-la de Samantha. Nós bebemos um pouco e ficamos assistindo um filme na sala. Ela não queria nada além de companhia naquela noite e eu respeitei totalmente. Acabamos indo para o quarto terminar de ver o filme por lá. O cansaço e a bebida bateram forte e nós 2 simplesmente apagamos no meio da madrugada. Acordei sobressaltado com o som de passos no corredor do apartamento. Ainda era madrugada profunda e o silêncio era quase ensurdecedor. Olhei para o lado e vi que estava sozinho na cama. Pulei rapidamente e olhei pelo corredor em direção à sala de estar. Vi Samantha pegando suas coisas no sofá. Ela estava tentando sair sem fazer barulho para evitar aquele clima estranho. Eu entendi a situação e resolvi não dizer nada para não constrangê-la. Ouvi quando ela finalmente abriu a porta da frente e saiu. Por precaução, eu chamei o nome dela bem alto, mas não obtive resposta. Aquilo confirmou que ela já tinha ido embora do prédio. Voltei para a cama e tentei relaxar, mas o sono não vinha fácil. Cerca de 1 hora depois, um barulho estrondoso me fez pular. Meu coração começou a bater de um jeito frenético e assustador. Chamei por Samantha novamente no escuro do quarto. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante e perturbador. Eu estava com muito medo de levantar para verificar o corredor. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para ela perguntando se ainda estava lá. Eu sabia que era uma atitude estranha, mas o pavor me dominava. A porta do quarto estava aberta. Eu estava um pouco tonto por causa das bebidas anteriores. De repente vi algo estranho contornando o batente da porta. Minha respiração ficou pesada e meu peito parecia que ia explodir. Tomei coragem e liguei a lanterna do meu celular em direção ao corredor. O que vi gelou meu sangue. Havia 2 mãos humanas agarradas no batente da porta do quarto. Assim que a luz as atingiu, as mãos apertaram a madeira. Depois elas foram puxadas para trás, desaparecendo na escuridão. Eu soltei um grito de puro horror que estava engasgado. Comecei a berrar para que quem estivesse lá saísse. Levantei da cama e corri para acender todas as luzes possíveis. O corredor estava vazio e os armários não escondiam ninguém. Fui até a sala e chequei cada canto com o celular. Não havia viva alma no apartamento além de mim naquela hora. Corri para a porta da frente e a tranquei. O estranho é que eu não ouvi a porta fechar. Liguei várias vezes para Samantha até que ela finalmente atendeu. Ela disse que tinha ido embora há muito tempo atrás. Liguei então para o meu melhor amigo para desabafar. Ele tentou me convencer de que era apenas uma alucinação. Tentei rir da situação e voltei a dormir com a porta trancada. Na manhã seguinte, fiz uma busca minuciosa por todo o imóvel. Tudo parecia perfeitamente normal até eu chegar perto do meu quarto. Olhei para o batente da porta e meu coração parou de bater.
Havia marcas de dedos nítidas ali. As digitais estavam exatamente onde eu via as mãos na noite. Aquilo não foi um sonho ou uma ilusão de bêbado. Liguei para o meu pai. Ele disse que eu deveria sempre trancar a porta principal. Eu me mudei de lá assim que o contrato venceu. O mistério do telefone sem identificação. A casa dos meus pais nunca pareceu um lar tradicional. Meu pai viajava demais a trabalho e estava sempre fora. Minha mãe também vivia saindo com as amigas ou viajando. Desde os meus 16 anos, eu basicamente morava sozinho naquela casa. Eu jantava sozinho e passava finais de semana inteiros só. Eu gostava daquela liberdade, pois não tinha ninguém me vigiando. Eu morava em uma casa antiga, mas muito grande e espaçosa. Eu conhecia cada estalo e ruído que aquela construção fazia. Em uma noite específica, eu sabia que estaria sozinho novamente. Meu pai estava em outra cidade e minha mãe viajou. Eram cerca de 11 da noite quando fui para o quarto. Fiquei deitado na cama, assistindo vídeos no meu computador pessoal. Meu quarto ficava bem no final do corredor do andar superior. Eu sempre deixava a porta aberta para ouvir os barulhos. Gosto de saber o que acontece ao meu redor. Uma hora depois, o meu celular começou a tocar insistentemente. O visor indicava que era uma chamada sem identificação de número. Eu achei aquilo muito estranho naquela hora da noite fria. Ignorei a primeira vez, mas o aparelho tocou logo em seguida. Resolvi atender para ver se era algo importante. No começo não ouvi nenhuma voz do outro lado da linha. Comecei a ouvir um som ambiente muito baixo e familiar. Demorei alguns segundos para processar o que estava ouvindo de fato. Parecia o som de uma televisão ligada ao fundo. Percebi que era o som da minha própria televisão. Eu tinha deixado o aparelho ligado na sala do andar térreo. O áudio que saía do celular era exatamente o mesmo. Não havia nenhum atraso entre o som real e o digital. Meu estômago deu um nó de puro pavor naquele momento. Isso significava que a pessoa estava dentro da minha casa. Alguém estava me ligando parado no meio da minha própria sala. Tentei racionalizar que era algum defeito técnico no sistema telefônico. Mas quanto mais eu ouvia, mais eu tinha certeza absoluta. A pessoa estava assistindo a minha televisão no andar de baixo. Gritei perguntando quem estava lá embaixo na sala. A ligação caiu imediatamente, deixando um silêncio mortal na linha. Minha boca secou e o suor frio escorreu pelo rosto. Saí do quarto e fui até o topo da escada. Ouvi um estalo característico do piso de madeira sendo pressionado. Depois ouvi alguém limpando a garganta de forma bem clara. O pavor tomou conta de cada célula do meu corpo. Voltei para o quarto e tranquei a porta com a chave. Tentei ligar para o meu pai, mas ele não atendeu. Liguei então para o meu tio Tiago, que morava perto. Ele atendeu com voz de sono e contei tudo. Enquanto falava com ele, o celular começou a vibrar novamente. Era o número sem identificação voltando a me ligar agora. Pedi para o meu tio esperar na linha e atendi. Ouvi apenas o som de passos pesados vindo do celular. Ao mesmo tempo, ouvi passos idênticos do lado de fora. A pessoa estava no corredor bem na porta do meu quarto. A maçaneta começou a girar e alguém tentou empurrar a porta. Juntei as duas ligações e gritei para o meu tio ouvir. Ele começou a berrar ameaças contra o invasor pelo telefone. O estranho desligou e correu para longe da minha porta. Meu tio chegou em 7 minutos, mas pareceram 5 longos anos. Quando ele entrou, eu desci as escadas correndo para encontrá-lo. Chamamos a polícia e fizemos uma busca por todo o imóvel. Descobrimos que a janela da cozinha estava aberta de par em par. A polícia conseguiu rastrear a chamada dias depois para mim. O número pertencia a um antigo colega de escola de anos. Fomos com os policiais até a casa do rapaz pessoalmente. Ele alegou que o seu celular tinha sido roubado recentemente. A expressão dele era de puro nervosismo, mas não houve prisão. Até hoje não sei se foi ele ou o ladrão. A massa negra no canto do porão. Isso aconteceu algum tempo depois de eu terminar a faculdade. Eu tinha cerca de 24 anos na época. Estávamos na casa do meu amigo Cláudio para uma reunião. O porão da casa dele era o nosso lugar favorito. Era um espaço isolado onde podíamos fazer barulho sem problemas. Estávamos eu e os amigos Cláudio, Ricardo e o Juliano. Depois de voltarmos dos bares da cidade, fomos para lá. Cláudio e eu resolvemos encerrar a noite e ir dormir logo.
Ele arrumou o sofá-cama do porão para eu ficar. Jogamos uma partida de videogame antes dele subir para dormir. Cláudio subiu e eu fiquei sozinho naquela escuridão total do porão. A única luz vinha do relógio digital do receptor de TV. Havia também um brilho verde vindo de uma pequena geladeira. O barulho do motor da geladeira me ajudava a pegar no sono. Apaguei rapidamente por causa do cansaço e do álcool. Acordei no meio da madrugada com a boca muito seca. Deviam ser cerca de 3 ou 4 horas da manhã. Eu estava com muita sede, mas não queria levantar dali. Rolei para o lado e olhei em direção à geladeira verde. Meus olhos acabaram focando no canto oposto do grande cômodo. Vi uma massa escura parada no canto da parede fria. Achei que meus olhos estavam pregando uma peça no escuro. Fiquei encarando aquilo por vários minutos esperando a visão ajustar. Percebi então que a massa negra estava se movendo levemente. Havia uma pessoa parada me observando no canto escuro. O esforço para não gritar foi algo sobre-humano para mim. Eu sabia que aquela figura era alta demais para ser Cláudio. Tive que bolar um plano para sair dali sem pânico. Comecei a fingir que estava acordando e bocejando bem alto. Resmunguei sozinho sobre estar com sede e precisar de água. Levantei devagar e comecei a caminhar em direção à escada principal. Eu teria que passar muito perto daquela figura estranha agora. Meu coração parecia um tambor batendo dentro do meu peito apertado. Comecei a subir os degraus de madeira de forma bem natural. Olhei para trás quando estava na metade da subida. A massa negra agora estava parada bem no pé da escada. Era definitivamente um homem vestido de preto me encarando no breu. Corri o resto dos degraus e bati a porta. Subi para o quarto do Cláudio e o acordei desesperado. Gritamos para o pai dele que havia um invasor ali. O pai dele desceu armado e viu que a porta estava aberta. Chamamos a polícia enquanto revistávamos o quintal e a frente. O invasor tinha fugido pela porta dos fundos da residência. A polícia fez um relatório, mas ninguém foi encontrado naquela noite. Nunca mais tive coragem de dormir naquele porão escuro.